Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. É um tema que traz as questões mais fundamentais da espiritualidade. Deus está agindo na atualidade. Olha aí. Importante para nós entendermos algumas questões de espiritualidade da atualidade. Deus está agindo na atualidade. Fazer uma rápida apresentação minha, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Bom, muitas pessoas têm a impressão de que só as forças do mal agem no mundo. Isso também por uma série de motivos que eu vou mostrar mais adiante. Então tem a impressão que o mal está agindo e que o bem não está agindo na atualidade. A impressão que elas têm é que Deus não está agindo, né? Deus está olhando, assim, deixando as coisas acontecerem e tudo mais. Isto porque grande parte das pessoas só enxerga o lado ruim. Então a pessoa está tão acostumada de ver o lado ruim da vida, as coisas ruins, que enxerga um lado ruim, o lado do mal e o lado do que é negativo. Desta forma, não conseguem enxergar o lado bom da vida e do que está acontecendo no mundo. Então tem o lado bom também, mas essa pessoa não enxerga. E tem alguns motivos, vamos lá. Por exemplo, a grande mídia é também responsável por isso? Eu vou responder que sim, claro que sim. Porque ela só noticia o que é ruim, porque dá mais audiência. Então, harmonia, paz, amor, para a grande mídia, não é notícia, porque não traz audiência. Agora, crime, catástrofe, tragédia, aí sim a grande mídia entende que é notícia. Então, um desastre, um crime é noticiado, mas quando acontece algo bom, não noticiam. Então fica essa impressão, né? Você ouve a grande mídia e só ouve crime, barbaridade e outras coisas. Então pensa, bom, o mundo só tem isso, né? Porque só isso que é noticiado, só isso que é veiculado. Por isso eu elogiarei de novo o Jornal da Boa Notícia aqui da nossa querida Rádio Mundial. Porque é uma exceção. E não digo que é fácil trazer essas notícias, porque realmente só noticiam o que é ruim. Então esse Jornal da Boa Notícia da Rádio Mundial, eu não me canso de elogiar. Precisamos noticiar também o que acontece de bom no mundo. Senão, muitas pessoas acreditam que só acontecem coisas ruins no mundo. Então, só ouve notícia ruim, então pensa, bom, só acontece coisa ruim. É uma conclusão até lógica, né? Bom, tudo que eu ouço só desgraça, tragédia, crime, etc. Então, só acontece isso no mundo. Essa é a impressão que fica. Agora, e qual é a melhor notícia? Das notícias boas, qual é a melhor notícia? Lembrando que evangelho significa boas novas, não é? Olha aí. É a notícia que Deus jamais nos abandonou e que está agindo fortemente no mundo. Nunca deixou de agir, está agindo fortemente na atualidade e sempre continuará agindo. Se existem criminosos, a maior parte da população age no bem. Tem sim um criminoso aqui, um criminoso ali, mas a maior parte da população age no bem. Se existem desastres, a maior parte dos transportes de pessoas é bem sucedida. Então tem um desastre, por exemplo, de trem, seja do que for, de qual meio de transporte for, mas a maior parte dos transportes são bem sucedidos, percebe?
Então eles dão uma ênfase no que é pior, a grande mídia, né? E aí a gente pensa que só tem isso no mundo, quando na verdade o que tem mais é o bem. Se existem criminosos, a maior parte da população age no bem. Se existem desastres, a maior parte dos transportes de pessoas é bem sucedida. Essa é a realidade. Portanto, o bem é mais atuante na Terra do que o mal. Então, ao contrário do que parece, né, ouvindo a grande mídia e os comentários, né, das pessoas, o bem é muito mais atuante do que o mal. E essa dimensão nós precisamos ter. Senão nós ficamos com a dimensão errada das coisas. E aí qual o resultado? Depressão. O mundo é feito só de desgraça, então eu fico deprimido. Ansiedade, pode acontecer a qualquer momento. Coisas desse tipo. Então as pessoas entram em depressão, ansiedade e outros transtornos, mais em função do que é noticiado. Então vamos entender que é o contrário. O bem age mais no mundo do que o mal. Mais do que isso, o poder do bem é maior do que o poder do mal. Então é o bem que age mais no mundo e não o mal. Mas vamos enfocar tudo isso na atualidade. Vamos jogar para a atualidade, para o momento atual do mundo. E vamos entender tudo isso no momento atual do mundo, né? Como é que Deus age no nosso dia a dia? Essa discussão se Deus existe ou não, isso já ficou para trás. Vamos deixar isso de lado. Vamos já direto nas discussões mais importantes, porque na atualidade a gente já não tem mais tempo a perder. Não vamos ficar naquelas discussões antigas. A questão hoje é que nós vivemos em mudanças tão aceleradas que não temos mais tempo a perder. Então já vamos direto ao ponto, direto ao assunto. Atualmente, existem muitas forças destrutivas tentando destruir o planeta. E isso você percebe, você sabe. Então, seja na economia, seja na política, seja na sociedade, seja na ecologia, né, destruindo a natureza e tudo mais, seja na saúde e seja na educação, por exemplo. Vamos dizer, em todas as áreas tem pessoas destrutivas, grupos destrutivos tentando destruir as pessoas. Ao mesmo tempo em que vários estudiosos da espiritualidade afirmam que estamos na transição planetária. Você já deve ter ouvido falar disso, e se você é estudioso já sabe disso. E que estamos migrando para uma era melhor. E aí fica aquela dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? Eu ouço num canto uma coisa, ouço no canto outra coisa, o que realmente está acontecendo? Então precisamos entender isso. A grande mídia só fala de catástrofe porque dá audiência. Então ela não fala tudo em paz hoje nos transportes de São Paulo. Não vai falar isso. Não traz audiência, mas vai trazer quando acontece um acidente e tudo mais. Então, o que nós precisamos entender é que, então, recebemos de um lado da grande mídia essa informação só de desgraça. Aí ouvimos estudiosos da espiritualidade, e tem estudiosos maravilhosos, no Brasil nem se fala, né? Pessoas incríveis, né? E temos estudiosos da espiritualidade que dizem que não, que nós estamos em plena transição planetária. E aí a pessoa fala, não, mas então o mundo só tem coisa ruim ou só tem coisa boa? Olha, vamos entender da seguinte forma. O mal existe, evidentemente, né? E o mal existe, mas numa proporção menor. O que existe mais é o bem. São pessoas que saem de casa para trabalhar, para fazer coisas boas, para estudar, para fazer suas compras, coisas boas, normais, tranquilas da vida. Então isso é o que existe mais no planeta inteiro.
E o mal existe também, mas numa proporção menor. Essa proporção tem que ficar muito forte na nossa mente. Por quê? Porque nós precisamos enxergar mais as coisas boas. Por quê? Para não entrar em depressão, para não entrar em angústia, para não entrar em desespero, achando que o mundo só tem coisas ruins. Então, como é que a gente resolve essa dissonância cognitiva? Que um lado só fala de coisa ruim e outro lado fala que estamos numa transição planetária para um mundo melhor. Então, como é que nós podemos entender isso? Não, nós realmente estamos numa transição planetária para um mundo melhor. E realmente a maior parte das pessoas está voltada para o bem. E alguns, sim, alguns são pessoas que estão voltadas para o mal, para a destruição, mas é a menor parte. Então essa proporção é muito importante que mantenhamos em mente e não nos enganemos pelo mar de notícias ruins que a grande mídia divulga. Tinha jornais no passado, isso aí é de um tempo atrás, que se falava assim, olha, se você espremer esse jornal, sai sangue, porque era só coisa ruim, só tragédia e só crime. Esses crimes existem? Sim, mas são a menor parte. A questão é entendermos as coisas nas proporções corretas. Então, o que existe mais no mundo é o bem. E o que existe menos no mundo, mas existe, é o mal. Essa proporção precisa ficar muito clara na nossa mente. Então, realmente uma transição planetária está acontecendo e o bem prevalece no mundo. Agora, esse bem prevalecerá mais? Então, a transição planetária demonstra que sim, e eu vou falar mais sobre isso. Mas quem está liderando essa transição planetária? Ela está acontecendo assim a esmo? Acontece, né? Não. É claro que é justamente a inteligência suprema, ou consciência cósmica, para que a gente utilize termos mais cósmicos. Mas as religiões chamam de Deus. Então a inteligência suprema, consciência cósmica, em termos mais cósmicos, é o ser que as religiões chamam de Deus. Então é esse ser que está promovendo a transição planetária. De um planeta que era de dor e sofrimento para um planeta que se tornará um planeta de luz. Então essa é a transição planetária. Então cada vez mais luz. Portanto, Deus está agindo na atualidade para melhorar o mundo e fazer a transição planetária. Então essa transição planetária está em curso, movida pela inteligência suprema, movida pela consciência cósmica, ou pelo que as religiões chamam de Deus. Mas como? André, tá bom, você está falando sem parar, mas como? Como é que é isso? Vamos lá. Então vamos reconhecer os símbolos e os sinais. Vou dar uma explicação de símbolo, segundo Carl Gustav Jung. Claro, você tem linguistas como Peirce, como Chomsky, como Saussure, que vão dar outras definições de símbolos. Mas vamos pegar a definição de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung dizia: o símbolo é aquilo que traz um significado consciente, mas também um significado inconsciente. Como, por exemplo, o símbolo da cruz. Então, quando você está diante de um símbolo da cruz, você tem consciência do que significa, mas também evoca uma série de significados inconscientes, né? Deixa eu até pôr a minha medalhinha aqui de São Bento que eu uso, que tem uma cruz aqui no meio. Me veio a ideia. Mas tudo bem. Então é o seguinte. É muito importante que a gente reconheça os símbolos e os sinais na atualidade. Então eu dei exemplo do que é símbolo. Sinal é algo
que lhe aparece com algum significado, mas um significado para você, que não vai evocar algo inconsciente normalmente do que o símbolo evoca, mas que vai lhe trazer uma resposta. Vamos colocar dessa forma. Então vamos reconhecer os símbolos e os sinais. Como a inteligência suprema não é das forças destrutivas, das forças do mal, evidentemente, ele não destruirá o antigo para construir o novo, porque nós temos muito essa visão. Tem que destruir o antigo para construir o novo. Colonização, mata o povo nativo para colocar o novo povo. Não é assim, não é destruição. É harmonia. É aproveitar o que tem de melhor no antigo e usar no novo. E aquilo que for ruim, transformar. Olha aí, vamos para símbolos de transformação. Então, a inteligência suprema melhorará o que existe, aproveitando o lado bom e transformando o lado mal, o lado ruim. Então é assim que a transição planetária já acontece, estamos em plena transição planetária, e é assim que ela está estruturada. Então, de uma forma de transformação. Então, com símbolos de transformação. Entra aqui o símbolo da fênix, que é o símbolo da transformação. Então, vamos colocar esse símbolo, a fênix, como símbolo da transformação. A palavra-chave é transformar e não destruir. Então, a transição planetária que já está acontecendo, promovida por quem? Pela inteligência suprema, e é claro que todos os demais seres que estão unidos à inteligência suprema, mas é transformar, não é destruir. Vamos corrigir os erros e manter os acertos. Então vamos corrigir tudo que está errado, que está mal feito, que tem corrupção, que tem maldade, aquela coisa toda, né? Vamos transformar. E vamos manter tudo aquilo que está correto, que deve ser mantido. Então separar o joio do trigo, né? Agora, como fazer isso na microfísica do poder? Olha aí. E só quero lembrar vocês que Foucault escreveu o excelente livro Microfísica do Poder, porque a gente está acostumado a pensar na macrofísica do poder, que aí são os poderosos, que dirigem o mundo, etc. Mas e essa microfísica do poder? O cotidiano, o dia a dia, o que eu posso fazer? Então a microfísica do poder é a nossa ação no dia a dia, no âmbito de poder que temos no cotidiano. Então a microfísica do poder é isso. Ou seja, no meu dia a dia, o que eu posso fazer para melhorar o mundo? Ah, não, André, nada, porque não, melhorar o mundo é uma proposta muito grandiosa. Não. É dessa microfísica do poder que vai para a macrofísica. Então, nossa ação diária, melhorando as condições de vida nossas e de outras pessoas, já é a ação necessária para mudar todo o planeta. Então, é nessa microfísica do poder que podemos atuar e que devemos atuar. É muito bom atuar nesse sentido. Então, podemos levar essa transformação para o melhor em todos os lugares que formos. Então você percebe que num determinado ambiente está havendo muita intriga, muita briga, muito diz-que-diz-que, aquela coisa toda, né, que é comum. E você pode tentar melhorar o ambiente. Não vamos falar mal dessa pessoa, nem conheço direito, vamos ver o que ela tem de melhor, né? E vamos lá, e vamos tocar o barco e tudo mais, né?
nos vários ambientes. Então, no ambiente de casa, então, diante dos familiares, o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente? No ambiente do trabalho, então, às vezes o ambiente está carregado, tem uma série de desentendimentos, né? Aquela coisa toda. Vamos melhorar, vamos tornar melhor. Ambiente do estudo, então você que faz uma faculdade, uma universidade, na sua sala de aula e tudo mais, se faz à distância, né, com seus colegas, tudo mais, sempre tentando trazer algo melhor. E nos vários ambientes. Isso é atuar na microfísica do poder, ou seja, no dia a dia. E isso faz toda a diferença. É a microfísica do poder que pode, com o tempo, mudar todo o planeta. Ou, diríamos, na macrofísica do poder. Né? Essa nós conhecemos. Né? Então, nós vamos mudando os ambientes, melhorando os ambientes, trazendo harmonia, ajudando, fazendo o bem e com isso transformando. E com isso eu fiz um programa sobre o efeito borboleta, como um efeito borboleta mudando muita coisa. De uma forma quase que imperceptível muitas vezes, né? Que é o bater. A frase do efeito borboleta é o bater de asas de uma borboleta pode provocar um tufão no Oriente ou na Amazônia, etc. Então, tudo isso. Né? Então, provocar um tufão no sentido de provocar uma grande transformação. Sempre não pegando os símbolos no sentido de destruição, mas pegando os símbolos no sentido de transformação. E a borboleta, de novo, é um símbolo de transformação. Ela sai do estágio de lagarta para o estágio de borboleta. Então é um símbolo de transformação e de liberdade. Desta forma, Deus estará conosco em todos os lugares, em todas as nossas ações. Se as nossas ações forem voltadas para o bem, para a transformação, usarmos esses símbolos da transformação, como a fênix, como a própria borboleta, e levarmos para todos os lugares, nós podemos transformar muitos ambientes e fazer uma grande transformação a partir do efeito borboleta. Sairemos das reclamações, porque algumas pessoas só reclamam. Isso não ajuda em nada, isso não muda em nada. Aliás, só piora, né? Então sairemos das reclamações e entraremos nas ações construtivas. Então desligaremos o reclamatório que fica e vamos para as ações construtivas. Vamos parar de reclamar e vamos agir. Né? E sairemos das teorias sobre Deus e entraremos na prática construtiva com Deus. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.